Olá, seja muito bem-vindo ao Átrio Podcast, a sua sala de bate-papo. Um local onde fé, razão e realidade se encontram. Hoje temos uma conversa muito especial com uma mulher de muita fé, muita coragem e missão. Ela que está todos os dias na linha de frente da segurança pública, enfrentando muitos desafios, mas sempre sendo guiada pela sua fé cristã. E olha só o currículo dela. Ela nasceu em Lusiânia, no Goiás, formada em Direito, delegada de polícia do estado de São Paulo há 5 anos, professora, coautora de obras jurídico-policiais, mentora, casada, católica. Ufa! É muita coisa, ela tem um currículo muito extenso. Muito extenso. A nossa convidada de hoje, bem-vinda, é a Sabrina de Freitas. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, muito especial. Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do que Deus fez na minha história com vocês. Tudo bem, Mona Lisa? Tudo bem, Padre? Olá, ouvintes. Muito bacana. A gente tem muitas perguntas, né? Vamos falar um pouquinho da fé, vamos falar também da fé dentro da sua profissão como delegada. E aí, Padre? Eu acho que nós poderíamos começar falando um pouco da sua relação com a fé. Começarmos por aí. Vamos. Você sempre foi católica? Qual que é um pouco a sua história, a sua relação com a fé? Na verdade, eu cresci na igreja protestante, Padre. Passei dos 0 praticamente até os 14 anos. Um pequeno intervalo para minha avó, que era muito católica, e fez com que eu fosse batizada na igreja católica. Então, recebi o sacramento do batismo, mas a minha infância inteira foi dentro da igreja protestante, que eu tenho respeito, me gerou vários princípios por ser criada naquela fé. Mas a partir dos 14 eu não me identificava mais. Eu me afastei da igreja nesse período. De 14 até os 20, eu pulei de igreja em igreja, frequentei várias denominações, várias religiões, e não sentia ainda um lugar que era meu. Só que até esse período dos 14 anos eu era muito engajada na igreja. E isso me fazia falta. Então eu sentia aquela saudade de Deus, saudade de trabalhar, de servir, de estar engajada em algum lugar. E mais especificamente dos 18 aos 20, chegou um ponto que eu estava bem rodeada de amigos católicos. Eu não tinha amigos, assim, praticamente, ainda do interior de Goiás. Minha cidade é muito tradicional, muito católica. Ah, legal. Ali fica próximo à Trindade? É mais perto de Brasília do que de Trindade, mas em julho, inclusive agora, minha cidade está toda em Trindade. Olha só, porque tem quem não sabe, em Trindade é onde tem o Santuário do Pai Eterno, e lá tem uma tradicional carreata com os bois, que eles vão lá quando tem a data do Pai Eterno, tem os festejos. Inclusive, e é uma minha avó coisa... assiste também. Sua avó assiste? A minha cidade assistia, né? Minha cidade também tem uma devoção forte, salvo engano, no período de maio, Divino Espírito Santo. Então é por isso que você estava rodeada por pessoas católicas, porque, querendo ou não, essa região respira, né? Exatamente. E a cidade inteira se engaja na época dos festejos. A Lusiânia decorre do nome de Santa Luzia. Enfim, só que por ter sido criada na igreja protestante, eu tinha muitas dúvidas, muitos receios, muitos combates internos, conflitos com a religião católica. Sim. E eu frequentava bastante, muito até pelo social. Eu queria estar na igreja, os meus amigos eram católicos, mas ali eu via e tinha aquele receio. Idolatria, os santos, confissão. Por que eu vou confessar para o padre, que é um ser humano? Um ser humano como eu também, peca e tal. Por qual razão? E a interpretação que eu tinha recebido da Bíblia na época que seguia a igreja protestante me gerava muitos conflitos. Até que chegou num ponto que eu também vivi um período de adolescência, juventude, que quer estar em tudo. Sim. Também cidade pequena, você quer estar inserida nas coisas. Aí tem uma festa ali, um show aqui. Queria estar em tudo. Se eu não tivesse no final de semana, na festa do final de semana, parecia que o mundo ia acabar, né? O mundo ia acabar se eu não tivesse lá. Estava isolada socialmente ali do... Exatamente, padre.
E aí, inclusive, que os estudos e a fé também se encontram. Eu já estava na faculdade. Mais ou menos que idade? Perto dos 20, eu entrei na faculdade aos 17. Muito jovem. Final dos 16 para 17, acho que foi isso. Final dos 17, jovem, alguma né? coisa assim. Muito jovem. Acho que foi aos 17, não. Foi aos 17 mesmo. Me formei com 16, ingressei na faculdade com 17. E aí, nesse período de 19, no foi comecinho da faculdade eu ainda estava bem... Eu sempre gostei muito de estudar. Esse também era um ponto, então era muito racional. Estar ali na Igreja Católica sem entender profundamente o que eu estava vivendo era algo que me incomodava. E por ter essa racionalidade, você se espelhou em alguma referência, alguma personalidade que te inspirasse a abraçar sem medos a fé? Num primeiro momento, padre, quem começou fazendo esse papel para mim foi a minha prima. Eu tenho uma prima que também cresceu na igreja protestante, que também é estudiosa, talentosa, e ela é uma pessoa assim que eu tinha bastante proximidade. E eu comecei a ter curiosidade de como, tendo a mesma criação e a mesma formação que eu tive sobre as coisas da fé, como que ela tinha se tornado tão católica. Olha só que curioso. E aí só que eu percebi que quando a gente ia conversar, ela tentava explicar, mas eu já ia com todas as armas e todas as pedras na mão. Já e no ataque, né? Já ia para atacar. Ataque. Ela falava, eu já estava com algo pronto. E ela também estava, a princípio, num momento de conversão. Então, aprendendo muita coisa. Sim. Não tinha ainda todas as respostas, que na verdade ninguém vai ter nunca. Mas se a gente procurar direitinho, pelo menos hoje, como eu acredito, com total respeito a quem pensa diferente, mas se você investigar direitinho, se você realmente abrir o coração, se você parar para ler, há muitas interpretações na Bíblia, inclusive nos próprios livros que são compartilhados com a Igreja Protestante, que fundamentam o que me trazia dúvida sobre a fé católica. Aqui eu falo de forma individual. E, por exemplo, aí eu comecei a pedir a Deus, Senhor, não quero mais estar aqui só por estar, não quero mais me sentir incomodada, ou estar lá e no momento de, sei lá, vai rezar uma Ave Maria, e eu lá, se sentir mal por isso, como se estivesse traindo. As imagens, exatamente. E aí eu falei, Senhor, eu tô aqui, agora eu estou com humildade, de coração aberto, eu quero aprender. E aí, a partir desse momento que eu comecei a buscar de coração aberto, as coisas começaram a fazer sentido. Me apoiei muito nos vários livros, artigos, etc., do Padre Paulo Ricardo. Olha só. Que à época já estava bem popular, esse conteúdo já estava se popularizando. Minha prima também teve papel importantíssimo aí. Eu conheci uma comunidade católica, que é a comunidade Mel de Deus, Frei Josué, ele vem bastante na Canção Nova também, é lá começou na minha cidade. E bem, essa comunidade é bem fervorosa, intensa, assim. E lá eu senti a vontade de ser mais radical e de buscar tudo. Logo após a minha conversão, a primeira coisa que me aconteceu foi um desemprego. Uau! Uma semana depois de eu falar, agora é sempre uma batalha espiritual, né? Foi um desemprego. E meu nome ficou sujo nessa época, que eu tinha as dívidas certinhas, pagava com aquele dinheiro. Meus pais sempre tiveram... Eu nunca passei necessidade, mas a gente nunca teve nada em abundância. Nunca tivemos carro na família, por exemplo, até aquele período. Então, vivia uma situação de escassez, eles não tinham como me suprir nessa fase. Porém, foi a fase que eu mais, com o tempo livre, consegui me aproximar e me aprofundar na fé. E aí eu fui tirando os bloqueios, por exemplo, em relação às imagens que tem quando Moisés cria lá a parte que fala da serpente de ouro. Sim, que ele coloca a serpente numa haste. Exato, e Deus, entendo... Pela minha interpretação, a partir dali é que Deus não é contraditório. Sim, então eu passei a aceitar melhor as imagens. Um dia que foi o mais marcante, porque meu último bloqueio assim era com Nossa Senhora.
E um dia só que eu já estava tentando seguir de forma mais firme na fé. E eu cheguei atrasada por uma missa de Sexta-feira Santa. E fiquei na porta da igreja, eu estava com amigos, socializando também, conversando e tal. E a leitura é imensa. Sim, Num sim. certo momento da leitura que eu senti de prestar atenção e era bem o momento que Jesus fala para Maria, fala: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. A partir daquele momento, o discípulo acolheu como sua. E aí, naquele momento, eu entendi, caramba, na cruz, Jesus nos entregou Maria Deixou como para mãe. nós o maior tesouro, a maior herança, que foi a sua mãe. Exatamente. E ali encerrou o meu maior bloqueio e, na verdade, começou uma grande graça, né? Legal. Que é a filiação de Nossa Senhora. E em relação à confissão, né? Perdoados os pecados serão perdoados, etc. E eu fui tirando todos os bloqueios Aos pelo poucos, né? estudo, também pelo racional. Inclusive, pelo racional, consegui atingir esse engajamento. E a faculdade que eu levava de qualquer forma, eu passei a entender que eu tinha um papel ali também. Então, a fé te ajudou também na sua profissão, né? Te ajudou a levar mais a sério os estudos e a colocar as coisas no seu lugar. Inclusive porque, como eu falei, pela minha situação financeira, eu não teria condições de pagar a faculdade. Então, na época, eu pedia bastante a Deus, estudava também para conseguir uma bolsa. Na época, foi do ProUni. Eu coloquei minha nota do Enem para 3 cursos diferentes. Era Educação Física. Eu vi onde eu poderia entrar, eu só queria uma faculdade. Sim. Educação Física, Direito e não sei se era Relações Internacionais, Secretariado Executivo, alguma coisa nesse sentido. E minha nota deu certo para Direito. Legal. E aí foi meio de paraquedas, comecei a fazer o curso, era 100% bolsista, mas eu não aproveitava, eu fazia o básico para passar porque eu não podia reprovar. E por volta do 7º semestre, que coincidiu mais ou menos com esse período de conversão, tive um professor também que me inspirou a estudar para concurso. Fazia estágio, nos estágios, sempre eu fiz um pouco de tempo na advocacia, na carreira privada, mas a maior parte do tempo no serviço público. Tá. E receber uma quantia que para mim era, até como estagiária na época, e depois eu via os servidores para o futuro, que era suficiente assim, para o dia a dia, para viver bem. E servir, então, ser pago para servir ao público. Receber para servir. Né? E a Pra mim fé te era... ajudou a trazer esse sentido, um novo sentido para a questão pública? Porque tem muitas pessoas que, como você falou, faz o básico, tá ali, a gente já, com certeza, a maioria das pessoas já tiveram esse contato, seja numa delegacia ou algum poder público, onde você precisa ser atendida e você tem descaso. Tem um descaso, um muito certo mal atendido. desencantamento com a própria profissão, com o dia a dia, Que as pessoas com a estão outra ali pessoa. pelo dinheiro, pela estabilidade. E aí você até, inclusive, a gente percebe quando a gente é tratado diferente, quando tem amor, quando tem entrega, quando tem os próprios serviços, como você está falando. Sim, e aí na faculdade eu percebi que eu tinha, estudando bastante, eu consegui passar rápido na OAB, depois advoguei um tempinho, fiz um serviço voluntário também. E a partir desse momento da conversão, eu sentia que eu tinha como missão alcançar, que precisava também de católicos, de pessoas de fé nesses lugares para fazer a diferença. Seja entre os próprios servidores, que muitas vezes são pessoas já cansadas, já desgastadas, se sentindo desvalorizadas. O sistema também colabora para isso, né? Enfrentam muita dificuldade. Na delegacia, por exemplo, ninguém vai na delegacia para contar uma coisa boa. É verdade. É sempre um problema. É sempre um descarrego de coisas ruins, de problema, né? E a própria pessoa que está ali para servir. Então, e tem essa necessidade de pessoas de fé também nesses polos. E a gente entende isso como também uma vocação. E toda vocação é um chamado de Deus para que a gente
manifeste o reino, manifeste a graça onde quer que nós estejamos, que nós sejamos luz em meio às trevas. Mas tem algumas vocações que, olha, são muito difíceis, são muito exigentes, porque a gente acaba pelo lidando chamado mesmo, pelo chamado. Porque, no seu caso específico, você acaba lidando com o pior que o ser humano tem no dia a dia, todos os dias, né? Essas situações. No extremo, né? As pessoas... extremo. Porque eu sempre falo, eu tenho essa percepção, né? Pelo menos, posso estar errado, o padre aqui pode me corrigir. Mas a gente é capaz de muitas coisas. Sim, o ser humano. É capaz de tudo. E aí você tá justamente na linha de frente pro extremo. Pra quando a pessoa já foi capaz pior daquilo. Que pode acontecer ali com o ser humano. Inclusive com o servidor, porque o policial muitas vezes está ali na linha de frente, ele vai em busca, ele procura o criminoso, ele vai atrás do criminoso, né? Muitas vezes, hoje eu vejo que o policial tem que respeitar a lei, o criminoso não vai respeitar. Não vai respeitar. E aí fica naquele dilema, né? Muitas vezes pode até ser que o equipamento, a depender do local, da delegacia, do lugar específico, não estou falando agora de São Paulo, mas a gente sabe que as condições do Brasil afora, que talvez o criminoso do lugar vai ser mais bem equipado do que a polícia. O próprio policial. Então, aí eu hoje não vejo a caminhada sem a fé. Sim. E a fé fez diferença para mim desde o período dos estudos, porque é muito comum no período dos estudos você se sentir inútil, né? Você está plantando, ainda não tem resultado. É incerto a sua aprovação ou não. Você, por mais que você estude e acredite que vai acontecer, você não está produzindo ali, e não sabe quando. Não está recebendo por isso. É oculto, ninguém está vendo o seu esforço, a não ser as pessoas de casa. E muitas vezes nem as pessoas de casa apoiam. Eu tive esse grande privilégio dos meus pais me apoiarem muito. Eles me incentivaram muito nos estudos, mas não é a realidade de muita gente. Só que enquanto eu estudava, eu já via os estudos como missão. O meu papel naquele momento era estudar. Inclusive, São José Maria Escrivá fala, né, que se você sente que tem que servir a Deus com a sua inteligência, estudar é uma obrigação grave. Sim. Então eu levava isso de fato como a minha missão daquele momento. Então, essa identificação do seu trabalho, da sua profissão, da sua carreira como uma missão espiritual também já acontece já no período inicial de estudante. E se não fosse a minha conversão, eu não teria parado para me dedicar aos estudos. Eu teria continuado sentindo falta de cada festa do final de semana. Parecendo que o mundo estava andando e você estava perdendo alguma coisa. Porque a gente busca preencher espaços, preencher sentidos no coração. Mas chegou um momento que aquilo não me preenchia mais. Poxa. E mesmo estando em casa, estudando, eu estava preenchida, porque eu sabia que aquele era o papel de Deus para mim. Tinha um valor, um sentido, né? Inclusive, foi a época, as pessoas às vezes pensam, como conciliar os estudos com a fé? A minha época mais próxima e a minha época mais intensa na igreja foi justamente o período de estudos. Foi a época que eu consegui frequentar a missa diária. Hoje, infelizmente, não consigo mais. Espero que algum momento eu consiga essa graça de novo, mas na época eu acordava. E isso me dava ânimo, me dava força, confiar na vontade de Deus, que se não fosse naquele concurso, naquele momento, Ele colocaria o concurso certo, no momento certo, desde que eu estivesse fazendo a minha parte. Isso trazia muito alívio para a caminhada, porque se a gente conta só com as nossas forças, só com a nossa capacidade, muitas vezes a gente não consegue chegar até o final. Nesse processo todo, houve algum momento em que a fé foi, assim, te ajudou a escolher para onde você caminhar dentro da sua carreira? Sim. Bem no comecinho, eu advoguei um tempo e estava naquele dilema, e eu tinha eu tive boas referências? Boas referências, e como eu estagiei muito em órgãos públicos, eu conhecia muito advogado. Então eu tive portas abertas na advocacia também. Porém, eu não me identificava, porque as áreas que eu gostava, eu acreditava que eu enfrentaria muito conflito com meus princípios. E eu também tive aquele ponto que eu percebi de
receber do Estado para servir, para mim fazia mais sentido do que ver uma situação... é super justo, gente, é só questão de identificação, mas eu não conseguia, por exemplo, cobrar. Entendi. Então eu me atolava na necessidade às vezes. Exatamente. Ali do outro, né? Eu às vezes via ali a pessoa na situação de necessidade, fragilidade, eu quase queria pagar para a pessoa os custos de eu fazer o... Você ia falir desse jeito, né? Mas é isso, às bem... vezes tem um conflito interno e é difícil super mesmo. justo, é um serviço que é essencial para o Estado, mas não se encaixava no meu perfil. E aí eu comecei a rezar bastante para qual carreira escolher. Tive um professor que me inspirou bastante também. Hoje ele é falecido, mas fez bastante diferença na minha decisão de estudar para concurso, especialmente para a carreira de delegado de polícia. E eu rezava bastante também. E eu passei, na verdade, uns 3 meses pesquisando, rezando, ouvindo profissionais, conversando com profissionais até decidir. E nas orações, muitas vezes, assim, e eu falava assim, Senhor, a confirmação, eu sou meio tonta, a confirmação tem que ser... Tem, claro, objetiva. Tem que cair um raio na minha cabeça, porque senão eu não vou acreditar. E aí, vinham essas confirmações quase como um raio na minha cabeça, seja na minha oração pessoal, seja com as pessoas. Eu lembro de uma vez que eu estava rezando, eu estava no momento de adoração na paróquia, após a missa, abria-se o espaço que fica o Santíssimo e tinha adoração diária lá na frente da minha casa. Se eu tropeçasse em casa, eu caía dentro da paróquia. Então, lá tinha um livro de os filhos prediletos de Nossa Senhora, sabe? Aquele, o senhor deve conhecer aquele, da capa azul. Eu estava rezando e num dia assim muito assim, será que é para mim? Será que eu consigo? Será que eu tenho capacidade de liderar outras pessoas muito mais velhas que eu, normalmente, servidores que às vezes já passaram por vários cargos, várias situações dentro da polícia? Olha essa minha cara de pirralha. Na época eu tinha 20 e poucos anos. Como? E aí eu abri uma página desse livro que é direcionado a padres. Sim. Que era o que eu tinha no momento. Esse livro é muito interessante, é do Padre Gobi. Ele faz um apostolado com os sacerdotes, ele tem um movimento chamado Movimento Sacerdotal Mariano. Isso mesmo. E é muito interessante porque coloca o sacerdote justamente como um filho predileto de Nossa Senhora, fala muito da missão, dos desafios que ele vai encontrar. E aí vem a chave. Qual que é o sustento, qual que é a chave para o padre poder executar e viver a sua vocação, a sua missão tão desafiadora? A oração e a devoção a Nossa Senhora. Exato. Eu abri uma página desse livro e a página tinha só escrito no meio desse tamanho assim, a vossa missão pública. Não tinha como ser mais assertivo. Realmente foi o raio que você estava pedindo. Eu tenho print aqui ainda. Que é pra quando eu escrevi. Tava assim, não dava pra eu confundir. Será que não foi esse pedacinho aqui da palavra que Jesus quis mostrar? Olha, não, tava assim. A única escrita na página era a vossa missão pública. E eu apressada e queria passar logo. Sim. E muitas vezes também o que me sustentou foram dentre várias devoções, missas do impossível, porque eu pensava que era impossível, e o padre era bem carismático, que eu acompanhava. E terços da misericórdia, diário de Santa Faustina, bastante. Muitas vezes eu abri o diário e eu lembro várias vezes de ter aberto uma mesma passagem que falava que eu posso te conceder em um instante o que as pessoas passam anos. E acho que daí Jesus ia me convencendo, porque eu passei anos também, mas ele ia me convencer, vai ser rapidinho. Vai dar certo, aí. confia. Então, e aí eu de fato passei rápido, mas eu demorei para ser chamada. E até nesse tempo eu percebo que foi cuidado de Deus, que eu fui me formando, fui melhorando nos aspectos de maturidade, de liderança, de compreensão, de estudo, de N coisas, que se eu tivesse sem a fé, não teria. É exatamente uma vocação. E quando Deus nos chama a realizar uma vocação, Ele nos prepara. E tem várias citações em que Nosso Senhor fala: olha, não tenham medo do que vai fazer, do que você vai falar. O Espírito Santo há de te preparar, há de te ensinar, há de falar por meio de você.
E é interessante... Só um adendo, padre, que os concurseiro também, concurseiro católico não pode confundir, tem que rezar, confiar em Deus, mas tem que fazer sua parte. Claro, também eu não tava pode... lá, não é só rezar, o Espírito Santo não vai soprar a resposta da prova lá, não. Pode até te lembrar, te ajudar a revisar. Muitas vezes acontecia de eu estar na porta de prova e falar, não, vou revisar uma coisa aqui. E revisava exatamente o que caiu. Poxa. Isso é o agir do Espírito Santo. Exato, ele agiu, mas ele tem a minha parte. Se eu só fico esperando, eu tive que abrir e revisar, para revisar antes de entrar. Tem um axioma na teologia que a gente diz o seguinte: a graça pressupõe a natureza. Então, se a tua natureza não está colaborando com Deus e com o Espírito Santo, não tem como a graça agir. Então, você tem que dar os meios também. Né? Uma mão de via dupla. Eu estudava... desesperadamente, estudava com obsessão, com obstinação, sabendo do meu papel, muitas vezes com conflitos, com pessoas falando, mas você conhece muita gente, por que você não advoga, não larga tudo? E na época eu conciliava com a vida profissional apenas de preparação de outros alunos para a OAB, então eu já preparava, já trabalhava com preparação desde a época dos estudos, inicialmente para a OAB, depois que eu passei no concurso para delegado, eu passei a preparar também pessoas para a carreira de delegado. Sim. Mas na época eu já sentia essa parte de transferência de conhecimento como missão. E toda a parte financeira que arcou com meus estudos, tudo que eu tive de potencial financeiro para arcar com a preparação foi justamente sendo professora, porque como advogada eu não conseguia cobrar, é uma negação. E, assim, para fechar esse primeiro bloco de perguntas sobre a sua vocação, sobre a sua missão, sua identificação também, quais foram os principais desafios que você teve para viver a sua fé católica em um ambiente tão exigente, tão complicado, onde você lida ali com a miséria, com o pecado humano tão escancarado e também com a segurança pública? Carreira. Agora na carreira, isso. Certo, padre. Bom, na verdade, eu não vejo encarar a carreira, a situação de miséria, a situação de conflito, como um conflito com a fé. Na verdade, hoje eu só vejo que a fé é o único meio possível para lidar com essas coisas e não perder a esperança, não no outro, em você, não sucumbir às situações que você vê ali, ao desespero, e acreditar que tanto você pode ser um acalento ali naquela situação, como que a situação da pessoa ali também pode melhorar, pode mudar. Sim. Inclusive no aspecto de justiça, porque a gente lida com os maiores bens do ser humano, fora a fé, e muitas vezes até ela se encontra no dia a dia, mas liberdade, materiais e imateriais. Sim. A liberdade, a vida, o financeiro, o filho, a filha, o esposo, né, o casamento. Então, a gente lida com várias realidades, várias frentes que se encontram, né, nesse ponto do crime ali. E se você não tiver essa sabedoria, essa direção para atuar, você vai ser mais um desesperado quando você se encontrar ali naquela situação, né, em vez de contribuir. E eu queria que você falasse um pouquinho de maneira, assim, mais clara, né? Especificando alguma coisa que você já passou. Porque a justiça, querendo ou não, ela é racional. Tá ali as leis e você tem que cumpri-las, certo? Como que você faz quando você tem uma situação onde você precisa aplicar essa justiça racional com a justiça divina, que é a qual a gente aprende na nossa fé, que é uma justiça misericordiosa, que tem a ver com um perdão misericordioso. Você já até falou um pouquinho sobre isso, que sem essa justiça misericórdia não tem como vocês seguir a sua profissão, como você age no dia a dia, mas quando você se depara com uma situação real, como é que você faz para poder conciliar as duas coisas? Inclusive, acho que eu até perdi um pouquinho. Eu comecei a falar do que exatamente o que você perguntou agora e acabei dando outro direcionamento, mas inclusive no momento de prender, de definir que alguém vai ser preso. Aquela pessoa fez algo para merecer
aquela penalidade. Né? Então, ali também a aplicação da decisão de que aquela pessoa deve ficar presa naquele momento, para mim também faz parte da minha missão ali, seja como delegada, seja como cristã, no papel que eu estou ocupando ali. Né? Ao mesmo tempo em que, por exemplo, adolescentes infratores que são levados à delegacia. Já aconteceu eu vejo ali muitas vezes, lógico, tem que sentir o momento, mas eu já vi muitas situações em que é um adolescente perdido por influência, por más influências. E eu, muitas das vezes, aproveito a oportunidade que eu tenho ali para tentar conscientizar de alguma forma aquele adolescente. Que às vezes quer bens materiais de forma rápida, fácil, e vai na onda do amigo que já está inserido no crime. E aí eu aproveito o que Deus fez na minha história, inclusive, para conversar e para convencer aquele adolescente. Eu também já tive nessa situação que eu não tive nada. Isso aí que você tem, né, que você conseguiu fácil, tá vendo? Tá indo embora fácil. Você ainda tem a possibilidade, você ainda consegue, depois, se você quiser conquistar um emprego sem o seu nome manchado, aproveite. E às vezes já teve policial que já tá, doutor, não perde tempo não, isso aí já é um caso perdido, né? Mas tendo a possibilidade, enxergando essa é uma das situações em que estou ali aplicando o que a lei prevê pro adolescente que cometeu Você não vai deixar de aplicar, né? Estou aplicando a lei, mas ao mesmo tempo aproveitando a oportunidade de talvez gerar nele uma consciência para quando ele sair dali, quando ele foi apreendido, ele sair, ele tentar um caminho diferente que vai dar certo. Santo Agostinho tinha uma frase que dizia o seguinte: ama o pecador, mas odeie o pecado. É isso. E eu acho que na sua carreira... E uma coisa não Exatamente. impede a outra. Talvez na sua carreira o mais difícil seja isso. Demonstrar essa compaixão, esse olhar de misericórdia, de entender o ser humano, o infrator que está ali, o menor ou o adulto também, o transgressor da lei, na sua completude, na sua história, mas também colocando esse senso de justiça. Olha, o pecado, o erro, aquilo que foi cometido, o crime, etc., mas também olhando para o indivíduo, para o ser que está ali presente. E é interessante a senhora trazer esse lado, né? Os colegas mais antigos colocar, não, desiste, não adianta. Justamente porque você tocou nesse assunto, eu queria que você falasse... Às vezes o plantão tá ali movimentado, né? Aí lá vem ela o plantão movimentado e eu vou lá dar uma palestrinha pro adolescente. A Madre Teresa de Aí o povo diz... Aí o povo, doutor, esse caso perdido, esse daí já tá no crime. Mas o que custa? Nunca né? É tarde pra graça de tocar. Depende da situação, eu também não gasto meu latim, não vou falar que é todo mundo. Mas sentindo esse espaço, por que não? Sim. Se de 10 que eu fizer ali a palestrinha, né, mudar de vida e pensar melhor, que às vezes é uma formação que infelizmente ele não teve em casa. Ninguém não... E às vezes a gente ouve muito mais uma pessoa de fora do que uma pessoa de dentro, né? Com certeza essa pessoa já deve ter ouvido da mãe, dos pais, da tia. E aí entra por um ouvido e sai pelo outro. Então quando você vê uma delegada que tá ali aplicando, mas ao mesmo tempo tá tendo essa misericórdia... Às vezes, principalmente esses adolescentes, quando eles vêm de uma situação financeira muito ruim, é difícil para eles acreditar que eles podem sair daquela situação e conquistar um lugar na vida. Eles não veem mais saída, né? E eu falo com propriedade, porque eu já tive naquele lugar de querer as coisas e não ter. De querer atingir uma condição que a olho nu era impossível. Olhando a minha realidade aos 12, 14, 17... eu mesmo jamais imaginaria que eu poderia alcançar o cargo de delegada de polícia. Que eu poderia virar mentora de preparação para outros profissionais. A coautora de obra jurídica. De forma alguma. Isso é graça de Deus somada ao esforço que eu tive para corresponder à graça. E para mim foi bem aquela situação de que Deus escolhe os mais fracos, Deus escolhe os mais frágeis para mostrar que Ele pode fazer. Que a ação é dele e não nossa. Eu queria tocar já nesse assunto que você comentou, né? Que
às vezes os policiais, o pessoal que tá trabalhando com você fala: "Ih, doutora, não perca seu tempo, isso aí já é caso perdido, isso aí já tá no crime há muito tempo". Mas eu queria que você falasse então dessa parte da sua fé em relação aos seus colegas, ao seu ambiente, porque a gente encara muitas vezes profissionais que já estão calejados daquelas situações, passam o tempo inteiro por essa visão de criminalidade, da miséria humana e tudo. Como é que você faz para, de certa forma, porque a gente é modelo, né? Como cristão, a gente é modelo no nosso trabalho. A gente age na vida cotidiana, né? A gente mostra a nossa fé no cotidiano. Você já teve alguma situação que você, ali com um colega de trabalho, você já conseguiu despertar através do seu exemplo de como você encara essa justiça, essa misericórdia, esse trato diferente que a fé te dá, te possibilita no seu trabalho? No local, em relação aos servidores em si, e na verdade no local de trabalho como um todo, eu vejo que esse papel missionário é muito mais no exemplo do que na palavra. Isso é verdade. Eu não vejo muito cabimento. Na maior parte das oportunidades, não tenho tantas oportunidades para ficar falando, palestrar, né? Para palestrar. Mas no exemplo, isso é possível. Sim. Nas atitudes, uma coisa básica, normalmente, quando, enfim, eu chego com mais tranquilidade. Eu tenho um crucifixo, aí eu coloco lá na minha mesa o crucifixo virado para mim. Pequenas ações, pequenas mostras da fé, assim, de forma sutil. Mas eu não fico palestrando para ninguém, mas ao mesmo tempo todo mundo sabe, o comentário a doutora é muito católica, né? Ou alguém chega e de repente, por causa desses pequenos gestos, aí alguns servidores chegam para conversar, para procurar, para falar do assunto, por essas sutilezas que eles acabam percebendo, seja no comportamento, seja com essas pequenas exposições de fé, aí eles procuram. Doutora, a senhora é católica, né? Olha, sabe que eu já frequentei, não sei o que lá, sabe que eu comecei agora a me interessar, o que a senhora me indica, não sei o que lá. Já aconteceu, por causa dessas pequenas sutilezas, sem precisar ficar pregando o tempo todo com palavras, mas com ações. Mas é exatamente isso. Inclusive, o intuito do nosso podcast, né? É trazer a fé para a realidade, para a vida cotidiana, pro ordinário. E é isso que chama. Eu vejo, às vezes, no meu trabalho também, que... Assim, eu tenho muitas pessoas ao meu redor que não seguem a fé, não são católicos, mas que já me conhecendo, que me conheceram antes já da minha conversão, agora já compreendendo que houve uma mudança natural na minha vida, já tem um cuidado, já tem essa admiração, ou já falam alguma coisa porque já esperam algo de mim nesse sentido. E é exatamente através disso, do exemplo da vida ordinária, que a gente vai sendo esse instrumento de Deus, né? Tem uma frase, acho que foi São Francisco de Sales que disse, sou péssimo com nomes e com datas, que dizia o seguinte, os exemplos, as palavras, elas são capazes de comover as pessoas, os corações, mas os exemplos, eles têm uma força, porque arrasta, leva a ação, leva a mudança das pessoas. Isso se encaixa também no meu papel como mentora de preparação para concurso, que muitas vezes, hoje principalmente essa questão no posicionamento digital, é muito comum as pessoas terem essa presença mais forte no digital, compartilhar a vida, o marketing, falar que agradar todo mundo, né? Será que se eu falar da minha fé, será que se eu me posicionar, eu não vou ser criticado, afastar muitas pessoas que poderiam estar aqui. Isso, vou deixar de atingir clientes por causa disso. E, na verdade, a minha experiência é que, me posicionando como católica aí no meu espaço, na minha rede social, aí eu falo abertamente da minha fé, dos meus exemplos, das minhas experiências, porque eu vejo também isso como missão, eu não perco pessoas, posso perder alunos por isso, talvez, a pessoa, não, muito radical, não quero essa mentora, não. Por outro lado, eu aproximo pessoas mais alinhadas com o que eu acredito, ou que se interessam. Tem gente que vai confiar em você mais ainda por causa disso. Você não está usando isso para converter clientes, mas, inegavelmente, tem gente que vai justamente se identificar. E aí,
a minha preparação para concurso eu ensino o aluno a estudar, eu monto o cronograma, eu direciono o material. Só que muitas vezes também, para a pessoa conseguir se manter firme na caminhada, eu entendo como essencial uma preparação de mentalidade. E como eu faço essa preparação? Focando nas virtudes. Uau. E não necessariamente pregando a religião em si, mas eu começo a falar da fortaleza, da sabedoria, da temperança, enfim. Exatamente. E aí eu faço encontros, eu já fiz encontros específicos com os meus mentorados para falar de uma virtude em específica. E o resto é consequência. E aí eu recebo vários relatos de alunos que já fizeram primeira comunhão, que voltaram para a fé católica, que voltaram a se confessar, por causa dessas explicações sutis e que trazidas ali de forma inserida na realidade da preparação para concurso. Muitos acham, assim, acho que no pensamento popular, que fé e força são coisas antagônicas que não combinam, né? Mas talvez o que realmente sustente um agente da lei seja justamente a fé, a arma que ele carrega no seu coração, que é a fé e não aquilo que ele está carregando no bolso. E esse exemplo, essas situações que a senhora traz para nós, demonstra como a fé ela é capaz de nos sustentar e de nos mover a agir corretamente, fundamentado em princípios, onde quer que nós estejamos. Principalmente quando você tem um poder nas mãos. Sim. Porque senão você usa o poder de acordo com o seu egoísmo. E com a fé você usa o seu poder a serviço do outro. Tem uma frase bem comum que é: acreditar em Deus é tão bom que te impede de achar que você é ele. E às vezes, se você não tem princípios, não tem valores, você se acha Deus ali na situação e esquece de olhar para o outro e usar o seu poder para servir. Você vai servir ao seu ego, né, a outros valores que não ainda um pouco nesse âmbito da força do exemplo e das atitudes de fé no ambiente de trabalho. Quando a senhora sai para uma missão, uma diligência, a senhora costuma fazer uma oração, costuma fazer... Tem algum ritual específico? E você já sentiu a intervenção clara de Deus durante alguma situação assim de conflito, de perigo? Trazendo para a minha carreira, eu sou delegada plantonista. Então, na realidade, eu faço locais de crime, mas normalmente locais em que o crime já aconteceu. Mas já entrei... Eu atuava, eu não falo hoje a minha lotação atual, mas a minha lotação anterior era a região de Paraisópolis. Sim. Paraisópolis, Campo Limpo, Jardim Apoador, a comunidade Colombo, Jardim Jaqueline, um pedaço do Capão Redondo. Então, são áreas bem delicadas, inclusive com uma região do Morumbi, que aí tem aquele contraste de uma área muito nobre com uma área muito precária. Que já esteve presente nos livros de geografia, né? Para exemplificar. Exatamente. Então, eu já pisei em locais que, pelo meu racional, pela minha história, eu jamais imaginei pisar, que são locais que desafiam a minha segurança pessoal. Sim. Mas eu normalmente não faço o cumprimento de mandados, mas já fiz também, além da minha atividade, peguei um caso que envolvia adolescentes, um indivíduo que abusava de adolescentes, e pedi ao meu titular à época para acompanhar de forma mais próxima esse caso. Ele me concedeu, então eu fui com servidores, mesmo não sendo a minha função essencial ali naquela delegacia. Então, passei a virar a véspera do Natal, ano passado, inclusive, fazendo esse cumprimento de mandado. Nossa. E aí, nessas situações, eu faço a minha oração pessoal, mas eu não tenho uma equipe fixa para sair em operação, etc. Normalmente, eu estou na delegacia, aconteceu um crime, a Polícia Militar nos dá a ciência que o crime aconteceu e a gente se direciona para o local. Nesse local pode haver conflito e muitas vezes a gente entra no local do conflito para examinar como que está a situação, se tem sangue, se tem os vestígios, enfim. E podem acontecer situações de risco. A delegacia é um ambiente de risco. A gente está ali muitas vezes com criminosos de alto potencial na carceragem, que pode
haver uma rebelião, pode haver uma tentativa ataque de resgate, um ataque. A gente já viu, hoje em dia, a gente já viu bastante ataques a delegacias. Só o fato de você estar não faz muito tempo, só o fato de eu estar na rua, ter o meu celular, o criminoso, enfim, me abordar de forma inesperada e perceber que só o fato de eu ser policial, a minha escolha de ser policial já me coloca em risco na sociedade. Sim. E nem sempre, por exemplo, eu estou aqui, eu não tenho um guarda-costa aqui, né, para me proteger. Se não é a fé de confiar, se não é confiar em Deus, que Deus cuida do meu caminho, lógico, adotar as minhas precauções, mas as minhas precauções por si só não seriam suficientes para eu me sentir tranquila, se não é essa fé maior no poder de Deus. Essa questão do risco, essa questão da dor, da tensão, eu acho que acaba também deixando o agente da lei num estado de tensão muito constante, frequente. E isso faz mal psicologicamente, espiritualmente. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte: às vezes, a bala, a arma que tira a vida, a liberdade do agente da lei, não é aquela que vem de fora, mas a que está dentro. E a gente percebe que muitas vezes isso é pouquíssimo falado. Como que nesse ambiente de tensão, de dor, de conflito, de miséria humana, a senhora enxerga a questão do suicídio, da saúde mental, o suicídio, a depressão, o vício, entre os agentes da lei? Felizmente, padre, hoje a polícia tem acordado para essa realidade. Então, os sindicatos, a instituição no geral, também a academia de polícia, eles fazem ações para conscientizar o policial dessa realidade, para oferecer uma terapia, alguma coisa, mas a gente sabe que ainda é muito escasso diante da realidade tão pesada. Por isso é muito importante para quem já é da carreira, para quem quer exercer a carreira, que se mantenha com o estado mental e espiritual fortalecidos. E uma coisa não anula a outra. Muitas vezes a gente pensa também só, não, eu tenho fé, ou depressão é falta de Deus, e não é. Né? É uma doença. Se você não cuidar, se você não utilizar, inclusive, dos meios que Deus deixou na Terra para que a gente se cuide, para que a gente se cure, né, você vai para uma situação mais grave. Então, já tem anos que eu faço terapia, faço direção espiritual, inclusive no dia a dia corrido, mentora casada, professora, delegada, é muito difícil ter muitos momentos para eu parar, pensar, refletir, ter calma. Então eu vejo na direção espiritual, na terapia, aquele momento de reorganizar as ideias, reabastecer energia, a oração diária, as missas dominicais para renovar ali a fé, a esperança, quem pode mais do que isso, a parceria entre as equipes, mantendo um clima bom na medida do possível dentro das delegacias, e assim o policial vai se fortalecendo e também nunca sucumbir ao desespero ali e ter a consciência que a graça de Deus é maior, né? Conseguir enxergar ali a situação de miséria e ver que Deus também pode fazer algo naquela situação, por pior que ela seja. Não ceder ao desespero, não ser mais um desesperado com a situação, mas alguém que consegue ver a graça de Deus de alguma forma, né? Que confiar que a graça de Deus também pode alcançar aquela situação, por pior que seja. E a Mona Lisa tinha perguntado de situações, exemplos, etc. Eu já tive que dar notícia para uma mãe do falecimento de filho. É difícil. E se não fosse essa bagagem de fé, eu não teria conseguido deixá-la um pouco mais calma para conversar comigo ali diante da notícia. Porque eu já... A gente, né, encontra situações no cotidiano, por exemplo, você vai no hospital e aí você está lidando com um ente querido e aí você vê... Vou trazer aqui um exemplo que são duas profissões que lidam o tempo inteiro com essa rotina, né, da morte, do acidente, que são os médicos.
E aí, às vezes, a gente tá ali numa situação muito delicada, fragilizados, com a situação de um ente querido. E eu sei que muitas vezes é passado dentro da própria faculdade. Eu não sei, você pode até falar um pouquinho como é que é passado para vocês na faculdade de Direito. Não é passado. É no dia a dia, É né? passado assim, não, vocês precisam manter uma barreira ali, não pode Lá se no lugar você se envolver. vira e aprende a fazer. Exatamente, não se envolva emocionalmente. E aí você você precisa você vai receber uma notícia muito ruim, muito pesada, e você às vezes não vê a sensibilidade da pessoa que está sendo o porta-voz daquela notícia. Porque muitas vezes ele é ensinado a ser assim. Sim. Ah, ó, seu pai morreu, é isso, a gente não pode fazer mais nada, não há uma preparação. A gente não pode confundir o não absorver com o não se compadecer, com o não ser sensível. Com indiferença. Com indiferença, exatamente. Então, de fato, não é sempre, já teve caso que eu recebi, que eu enfrentei, que depois voltei para casa pensando, passei semanas pensando, até esse caso que eu quis fazer, que eu quis trabalhar a mais do que o que era a minha função dentro dele ali, por, de fato, aquele caso mexer comigo. Mas deve ser sempre nesse ponto de ação, de fazer algo a mais, de ser alguém que vai trazer estabilidade para a situação e não gerar mais caos. Né? E eu não vejo outra forma, pelo menos dentro da minha atuação, não vejo outra forma de fazer isso, senão tendo uma fé fortalecida. A gente pode fazer um bate-bola contigo? Claro, Rapidinho, vamos lá. Entre a armadura da fé e o colete, a prova de balas, qual que você prefere? Eu fico com os dois, pai. Com os dois? Ótimo. Jesus deixou o colete aí, né, pra gente. Então, eu utilizo do instrumento que ele deixou. Que ele nos inspirou a fazer, sim, né? Sim. Nos inspirou a criar. Se você não fosse delegado, o que você seria? Professora. Professora. Também. Que já sou, mas investiria nisso. Se você tivesse que mudar alguma coisa na sua caminhada, o que você mudaria? Acredito que nada, porque se qualquer coisa tivesse saído diferente, eu não estaria aqui hoje. Um santo intercessor, protetor que você tem? São José Maria Escrivá, São José. O que é mais difícil? Prender uma pessoa ou perdoar? Difícil, hein, pai? Eu acredito que perdoar às vezes é mais difícil Acaba do que sendo mais difícil. prender. Exatamente. Mas o prender exige muita responsabilidade também. E vejo que até nisso a fé me auxilia. Porque muitas vezes nos plantões lotados, na falta de sono, 4 horas da manhã, é muito difícil você ter o interesse de ouvir o outro, de ouvir todos os lados da história, se você não tem uma responsabilidade, uma fé do quanto do seu papel ali naquele momento, que aquele outro que está sendo apresentado ali também é um ser humano. Então, às vezes toda história tem 2, 3, 4, 5, 6 lados, né? Então, às vezes, ter a fé que me gera a responsabilidade com a vida do outro me faz ter essa necessidade de ouvir todos os lados ali, de entender a situação às 4 da manhã, quando a vontade é só coloca na carceragem, coloca todo mundo pra dentro e me deixa dormir, né? A vontade seria essa, mas a responsabilidade que a fé me impõe também ajuda no momento de prender. Te não puxa, prender né? E não prender por prender também, né? Me certificar de que aquela pessoa que eu estou prendendo merece estar ali. E para finalizar, uma virtude, já que a Sara trouxe esse tema, uma virtude que não pode faltar para o delegado. Fortaleza. Olha só. É verdade. É uma virtude que nos falta também. Bastante. Inclusive, a gente poderia até fazer outro podcast sobre virtudes com a doutora aqui. É verdade. Eu queria agora que a gente tratou muito dessa sua questão com a fé e a sua realidade no trabalho, até com seus colegas, mas como é que fica a questão da família? Porque eu sou filha de policial civil também. Legal. E
eu não tive tanta convivência com meu pai faleceu, eu era muito pequena, mas eu cresci nesse ambiente, né? Então, o churrasco tinha muito delegado, muitos delegados, polícia, civis, e eu fui até crescendo um pouco com isso, porque a gente, mesmo depois do falecimento do meu pai, vira uma grande família, né? Então, sempre é muito legal o carinho que as pessoas têm, que já trabalharam com meu pai, de ver como é que eu tô, de quer saber como é que minha mãe tá. Como que é dentro do meio familiar, seus pais, o seu esposo, como é que eles lidam com essa função que é difícil, né? É desafiadora. Eu não tinha nenhum policial na família. Eu fui a primeira delegada e policial. Já chegou assim, com 2 pés na porta, né? Exatamente. Agora eu já tenho primos. Que legal. Se inspiraram também. Bacana. E agora já já virou uma carreira de família, já são policiais, um deles já estuda para delegado. Legal. Mas fui a primeira. Eu tenho tias que trabalham no Ministério Público, que são as únicas. Tenho 2 tias que são as únicas concursadas. Depois vieram algumas primas que fizeram concurso para professor. Quando eu decidi ser delegada, de comecinho eu falei, mas delegada? Nossa, muito arriscado. Você não acha muito arriscado pra você? Você é filha única? Tenho mais uma irmã. Mais uma irmã. Essa irmã mais nova. Então você é a mais velha? Sou mais velha. E aí ela, no comecinho, ficou um pouquinho mais delegada, muito perigoso. Porém, também com essa visão de fé mãe. Ninguém vai embora antes da hora. Eu só vou embora no momento que Deus reservar para mim, seja na profissão ou fora dela. E aí ela se conscientizou, me apoiou bastante, meu pai também. Meu pai já apoiava de cara. Mas mesmo agora, porque enfim, você gostaria, na época, você queria ser delegado. Agora, vivenciando essa realidade, a mãe não vê porque a minha mãe fica preocupados, até hoje, mesmo casada, minha mãe manda chegou do plantão? Tá imagina. Em casa? Você me avisa que você chegou do plantão. Porque eu não sou... Ela mora em Goiás, sim. Então tem essa distância. Mesmo eu casada, ela quer saber o dia do meu plantão pra saber que eu cheguei na delegacia e fui embora da delegacia. Todo plantão. Mas mãe é mãe, né? Porque a minha mãe também mora longe. Eu nem trabalho, imagina, nada desse tipo. Ela vê alguma coisa na TV. Filha, eu vi que tá chovendo aí, porque ela acha que São Paulo é um pequeno bairro. Padre, ela também tem isso. Chegou da paróquia e tal. A minha despedida da delegacia anterior foi no dia que teve bastante conflito em Paraisópolis. Tem umas 2, 3 semanas. Isso faz pouco tempo, né? Eu vi que teve Foi o meu último plantão. Não acredito. Eu atendi inicialmente essa ocorrência, então eu teria que ir embora, passando próximo. E sua mãe, na hora, não viu na TV e ficou desesperada? Meu esposo, minha cunhada, minha mãe, todo mundo que ficou sabendo da história já começa. Você tá bem? Onde você tá? Você está no plantão? O que tá acontecendo? Então tem esse cuidado. Mas eu acredito que também pela minha tranquilidade em lidar com isso, eu passo essa tranquilidade, né, para eles. Mãe, tá tudo bem, tá sob controle. Meu esposo também, ele é de outra carreira. Mas eu ia falar exatamente isso. E seu esposo, como é que fica? Porque o papel do esposo, querendo ou não, é essa de proteção, de cuidado. Mas uma coisa não impede a outra. Isso é interessante falar para as mulheres, que às vezes a gente pensa, não, a mulher... E aí, beleza, aí você fica no papel masculino, então, às vezes a gente tem que se formar para não deixar esses aspectos que são predominantemente masculinos interferirem na relação, dia a dia, em casa e nem na verdade não tem a necessidade de você agir como homem para ter a liderança, para ser respeitada. Perfeito. E em casa eu sou realmente a esposa. Na rua, se eu vou atravessar, eu nem olho. Se eu vou atravessar a rua, tá vendo o carro, o papel é dele. Né? A gente vai, menina, você vai ser atropelada. Não vou, não, tô confiando em você. Olha. Né? Então, nos lugares também que a gente tá, ele muitas vezes fica mais preocupado e olha tudo em volta. Que bom. Né? Coloca pro lado de dentro da calçada e eu aceito tudo isso. O que você diria, doutora, para as mulheres que têm medo de ocupar espaços de liderança nas profissões que elas seguem? Até mesmo para não confundir, né? Achar que ser uma mulher que tem a liderança, que tem essa força que você precisa ter para exercer esse cargo e não confundir as coisas. Achar que isso tem a ver, às vezes, com arrogância, prepotência.
Na verdade, também posso estar sendo repetitiva, mas é a fé importante. também me ajuda nesse ponto, porque eu vejo que também é uma missão demonstrar que você não precisa abandonar a feminilidade para estar no papel de liderança, de chefia. E eu comecei, quando eu tomei posse e assumi a delegacia, eu tinha 26 anos. Eu tinha minha idade. Exato. Meu Deus, Tinha imagina eu. Eu tinha 26 anos, eu já tinha trabalhado bastante em órgãos públicos, mas eu era muito mais nova do que os servidores no geral, tinha muito mais cara de menina. E em momento algum eu deixei de ser feminina, eu deixei de olhar, porque na verdade eu entendo que o papel da mulher na polícia, porque muitas vezes a gente fala de igualdade, tudo, e de fato a gente tem que buscar a igualdade de direitos, mas sem o afastamento do papel. Porque se eu buscar ser apenas igual ao homem, eu perco o principal, que é a minha diferença como mulher. A minha seu diferencial. Exatamente, a sensibilidade, a intuição, as características mais fortes na mulher, que também são muito úteis na polícia, na realidade, no ambiente, nas investigações. Então, eu sempre tive muito... busquei muito manter a feminilidade, manter a fortaleza, a firmeza, sem ser nem arrogante, nem tanta... Não, me masculinizar para que alguém me respeite. Eu sempre busquei... E a postura também faz muito isso. Uma postura firme, clara, decidida. Objetiva, né? Exatamente. Com consciência do meu papel, do papel da função que eu ocupo ali, que não é para ser melhor ou pior que ninguém, mas para direcionar, para o nome de delegado, né? Delegar uma coisa ali, direcionar, orientar a equipe, né? E isso também com feminilidade, com meu salto, com batom, com cabelo bonito, né? E é bem legal, é gostoso quando chega adolescente, criança, que às vezes infelizmente estão ali também na posição de vítima, né? Nossa, uma mulher delegada. Legal. Nossa, você se arruma assim, né? Toda com acessório, produzida e tal. Nunca imaginei. Já quebra ali, querendo ou não, uma barreira, né? Já é um contato. E aquela adolescente, aquela mulher se enxerga também, vê que pode também, né? Tá naquela posição sem precisar mudar a essência dela. Então, mulheres, Deus não nos deu um espírito de covardia. Precisamos de mulheres na polícia. Mulher é forte, mulher tem lute pela igualdade de direitos, mas sem perder o seu diferencial, a sua essência feminina, que é exatamente nela que está a sua diferença como mulher na polícia, em qualquer outra carreira, posição de liderança e chefia. E uma última pergunta para nós finalizarmos esse nosso podcast aqui, que hoje tá muito bom, né, Mona Lisa? Inclusive, gostaríamos de agradecer aqui ao Anderson, que é o nosso patrocinador, com o seu estúdio Pode Vir. Vem você também gravar o seu podcast aqui. O seu podcast é aqui, acontece aqui. Então, a gente agradece muito ao Anderson, o pessoal que tem nos apoiado nesse projeto, que é um projeto que nasceu na Santa Generosa e que nós queremos tornar aqui um espaço de aprofundamento da fé, das vivências que nós temos da realidade, um lugar onde a fé, a razão e a realidade se encontram, e assim nós podemos ter inspirações, termos referências para como vivermos a nossa vocação no dia a dia, sermos santos, como dizia São José Maria Escrivá, santos do ordinário, das coisas pequenas, das coisas do dia a dia. E aí, para finalizar esse nosso encontro hoje, doutora, nós queríamos perguntar qual mensagem a senhora deixaria para os jovens católicos que pensam em seguir uma carreira pública, fazer o concurso e ir para a área da segurança pública também. Eu digo que se você sente esse chamado, não fuja dele. Vou indicar um super coach, que eu já falei dele aqui, que é São José Maria Escrivá. Pense num coach bom. Pense num coach. Começa a ler lá o caminho. Vai tomar tanta lapada que você vai endireitar os seus estudos. Né? Virtude sem ordem, né? Não tem como. Você vai aprender a ter mais ordem, fortaleza, firmeza, encarar os estudos com seriedade, como...
encarar os estudos como o seu trabalho. E esse, inclusive, era um diferencial na minha época, que eu vejo que fez toda a diferença para minha preparação. Eu estudava e fazia dos estudos como se fosse o meu trabalho. O meu trabalho daquele dia era estudar. A minha maior missão naquele momento era estudar, né? Não tem como você ser um bom católico se você não estuda. Sobre a sua fé, inclusive, sobre, né, como que você vai fazer diferença na vida das pessoas. Se você sente esse chamado profissional, você tem que estudar. E vale a pena. E tem essa necessidade também de pessoas de fé inseridas, né, na sociedade, também nos órgãos públicos, nas funções de liderança, para liderar bem, para mudar as coisas que... situações já instaladas, a gente, para renovar, trazer mudança, trazer esse aspecto da fé que respeita o ser humano também para dentro da carreira. Então, estudem, vale muito a pena, né? Tanto para a seara pessoal, quanto é essencial como missão. Uma frase que eu carreguei desde a graduação e trago até hoje, falo bastante com meus mentorados, é justo que muito custe o que muito vale. De Santa Teresa d'Ávila. Então, vai custar muito. Vai custar finais de semanas. Vai custar momento com amigos, com a família. Noite, e dá para conciliar isso também. Noite sem dormir, tanto nos estudos quanto na profissão, né? Às vezes, algum mentorado fala assim, ai, nossa, não, estou muito cansado. Nossa, difícil estudar esse tanto. Oh, mas peraí, você está estudando para delegado, você acha que você vai dormir toda noite bonitinho na sua cama? Então, vamos já vai se acostumar, né? Exato, se você quer algo grande, vai ter esforço antes, durante e depois. Mas vale a pena, e se é seu chamado, não tem como correr dele, ou você não vai estar completo até atingi-lo. Muito bacana essa sua história, e eu acho que a gente vai inspirar muitas pessoas, né? Mulheres, jovens. Eu queria até que você voltasse justamente nessa questão da mentoria, para que as pessoas que estejam aí assistindo, que sentiram, que já sentem esse chamado, como é que elas fazem para poder te procurar, ser mentorada por você? No meu perfil mesmo, do Instagram, Sabrina Freitas, Sabrina com Y. Eu posto bastante do cotidiano, da fé, não tenho... Assim, não é um perfil de marketing. Eu posto bastante da minha vida, da minha realidade, a coisa do meu casamento, o que eu aprendo na vida. E também estratégias de preparação. E a preparação, ela é muito mais sadia quando a gente tem uma boa mentalidade. E não tem como fazer isso desassociado da fé e das virtudes. Inclusive, tem um canalzinho lá que é inspirado no padre Paulo Ramalho, Fé e Virtudes para Concurseiros. De vez ou outra eu compartilho alguma coisa lá. Então vai ser um prazer contribuir também com a preparação de vocês. Então, é por turmas, ou você abre a turma, ou você entra em contato? Tem uma lista de espera. Tá. Aí a pessoa se inscreve na lista de espera, conta a história dela, que eu também quero saber quem que eu tô recebendo, para não ser... Porque para mim isso é mentoria. Sim. Né? Eu tenho que saber da pessoa, da trajetória dela, para conversar, para entender até se o meu serviço pode ajudá-la. Legal. E aí tem o formulário lá na bio da lista de espera para mentoria. Muito bacana. Sabrina, assim, um prazer demais te receber aqui. O nosso intuito é justamente que as pessoas percebam que é possível, na verdade é o nosso chamado, a gente ter a nossa vida cotidiana de mãe, de filha, de esposa, de profissional e não perder a nossa fé, incluir a nossa fé nessas atividades. Então você é um exemplo maravilhoso para isso, principalmente nessa questão pública. Tenho certeza que você vai inspirar muitas mulheres, muitos agentes públicos, muitas pessoas que estão exercendo esse papel e às vezes não sabem como lidar com esses conflitos, né? Eu que agradeço. E a partir do momento que você tem a fé clara, eu acredito que, na verdade, a fé não é um conflito. Ela não gera conflito. Ela se torna um farol. Sim, ela vai iluminar a sua caminhada como estudante, sua caminhada como profissional, minha caminhada como mentor, como pai, filha, mãe, como família. esposa. Sim. E a fé, ela guia. Ela não entra em conflito em momento nenhum. Na verdade, ela reduz vários conflitos que eu poderia ter se eu não tivesse a fé clara.
Maravilha. E nós agradecemos mais uma vez, doutora Sabrina, Mona Lisa. Imensamente o carinho e o convite, gente. O Anderson, nosso muito obrigado. A toda a equipe aqui do nosso AtrioCast. A Ana Nossa Vitória, produção. a Sandra, nossas produtoras. Impecável. Emílio, pois é. E a você que nos acompanhou, não esqueça, curta, compartilhe, ative o sininho para receber novos episódios, as notificações. Siga a gente, mande esse podcast, compartilhe com algum colega, algum conhecido que está passando por esse momento aí de preparação. Estudantes, jovens profissionais. Isso. Até profissionais na carreira, né? E se você chegou até aqui, pra gente ter certeza que você assistiu tudo, escreve aí embaixo nos comentários Farol, se você assistiu completo o nosso episódio. Não se esqueça de dar like, de compartilhar. E a gente volta no próximo episódio com mais uma história maravilhosa, com mais um convidado para falar um pouquinho do cotidiano e de fé. Então, até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Não queremos deixar você ir sem receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, Deus os abençoe, vos guarde, vos proteja e vos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.